Olá, seja bem-vindo à aula 4 da oficina de redação. Hoje a gente vai falar sobre a importância do projeto de texto. Então, até aqui a gente discutiu a importância de se interpretar bem o tema e de se usar com atenção os textos motivadores, que são os textos que vão fazer com que você se contextualize bem perante aquele tema e evite uma redação que vai incorrer em tangenciamento do tema ou fuga do tema, que é bastante indesejável. A outra coisa foi a capacidade de entender os textos motivadores como aqueles que vão te levar a escrever um texto bem fundamentado naquele tema e vai ser, afinal de contas, aquilo que vai gerar o pontapé inicial para a sua produção textual para o Enem. Muita gente se engaja em fazer essa prova sem querer lê-la bem. Não faça isso, por favor. Leia bem a prova, porque ali existem informações essenciais para que você consiga um bom desempenho. Nessa aula, a gente vai discutir quais são as vantagens de se estabelecer um plano que, na verdade, é um projeto de redação. O projeto de redação é vantajoso porque você consegue organizar bem as suas ideias e você consegue conduzir as suas discussões de maneira ordenada, gerando sempre coerência e coesão, dentro, sem esquecer, dos moldes de um texto dissertativo argumentativo, que é o molde do Enem. Mas antes da gente ir direto para a elaboração desse projeto, é importante salientar algumas coisas antes. Quando você estiver lendo os textos motivadores, é muito provável que você vai ter muitas ideias e se você não tiver um cantinho ali no papel para anotar essas ideias, você vai acabar esquecendo. Então esse é um bom macete. Separa um pedacinho na prova lá, um pedacinho que pode escrever e anote essas ideias enquanto você lê esses textos, porque afinal de contas são muitas ideias ao mesmo tempo e é bom que você tenha um lugar para não deixá-las passar. Registre. É claro, você não precisa redigir essas ideias de maneira muito organizada. Você anota como elas vierem na sua cabeça, simplesmente como tópicos, como aquilo que você não pode esquecer, coisas assim. Mas pense nisso. Você não pode esquecer de interpretar bem os textos de apoio e o tema. Então, ao anotar essas ideias, certifique-se de ter lido bem, porque você precisa de ideias pertinentes ao redigir a sua prova. Bom, então, após ler muito bem o tema, após interpretar muito bem os textos de apoio, a gente passa para a elaboração desse projeto. Ao elaborar o projeto, a primeira coisa que se tem em mãos é a introdução. E lembrando das aulas anteriores, introdução é onde existe a tese, é onde você delimita a abordagem, a contextualização, através do qual você vai elaborar as suas discussões e vai conduzir o resto do seu texto. Depois da introdução, você passa para a seleção dos seus argumentos. Normalmente, trabalha-se com 2 argumentos para você defender uma tese. Uma tese para sua redação dissertativa, argumentativa da prova do Enem. É sempre importante que, assim como no caso da tese, para os seus argumentos você volte às anotações que você fez ali no início da elaboração desse projeto ao ler os textos de apoio. Porque ali pode ser que esses argumentos já estejam presentes. Se você se deparar com algum argumento relativo ao qual você não tem muito domínio, deixa ele para lá, pega outro. Fale sobre uma coisa que você consiga dominar bem. Não é importante você dominar todos os assuntos no planeta. Fale sobre aquilo que é firme para você. Ao chegar no final desse projeto, você chega à conclusão. E na conclusão é quando você vai listar ali a sua proposta de intervenção, vai listar os agentes e as medidas a serem tomadas. Então, elabore uma lista e a use. Dessa maneira, o seu projeto vai ficar assim: introdução e tese. Argumento 1, argumento 2, conclusão e soluções. É importante mencionar que esse não é o único jeito de se elaborar um projeto de texto. Essa é a nossa sugestão, mas você pode adaptá-la às suas necessidades. Fique livre. Um projeto é, afinal de contas, importante porque você consegue organizar bem as suas ideias. Você evita aquela sensação de não saber mais sobre o que você está falando no meio do seu parágrafo. Sabe aquela sensação de, eu não sei onde é que eu estava indo com isso? Quando você faz esse projeto, você organiza suas ideias, você evita a desconexão entre os seus argumentos e a sua tese e você acaba tendo um texto mais coerente como um todo. Alguns questionamentos podem aparecer ao redigir esse projeto ou elaborar o projeto. Por exemplo, qual que é realmente a diferença de um projeto e um rascunho? Eles têm a mesma função? Eles têm funções diferentes? Na verdade, eles são 2 tipos de artifícios que você tem para redigir o seu texto mesmo, mas que servem para propósitos diferentes. O projeto é o plano inicial. Ele acontece antes do rascunho. O projeto é aquilo que é o seu texto em tópicos. Ele é o seu texto em potencial. É quando você organiza bem as suas ideias para evitar que você deslize entre conectá-las bem, conectar sua tese aos seus argumentos e aquilo que faz com que você consiga redigir um texto mais coerente no final.
Depois da elaboração do projeto, tem o rascunho. Lendo as instruções da prova, você vai descobrir ou você vai ver de novo que existe um lugar apropriado para o rascunho. Não se confunda, não escreva o seu texto final na folha de rascunho ou o seu rascunho no texto final. Não se confunda com isso, porque você pode ser penalizado se você marcar a sua prova de maneira indevida. Lembra então que você anotou as suas ideias em tópicos? Bom, o rascunho é a primeira versão do seu texto e é quando você vai transformar essas ideias em parágrafos. Você vai desenvolvê-las e transformar isso aqui num texto dissertativo argumentativo, que é a primeira versão do que vai virar o texto final na sua prova. Depois de terminar o seu rascunho, é o momento de revisá-lo, é o momento que você tem, uma oportunidade que você tem de corrigir seu próprio texto. Então é quando você vai checar se você respeitou todas as normas ortográficas, se você se ateve às competências e se você não incorreu em nenhum desvio que pode te tirar pontos, né? Então é o momento de você olhar com atenção, não simplesmente passe o seu texto do rascunho para a folha oficial. Revise, é importante, é um momento de oportunidade. Todo esse processo de interpretar o tema, de ler bem os textos de apoio, de anotar suas ideias, de redigir um projeto e um rascunho, depois de analisar tudo isso, pode parecer que vai levar muito tempo, dá muito trabalho. Bom, no começo pode ser que dê mais trabalho, você vai levar mais tempo mesmo para fazer isso bem, mas com prática isso vai ficar muito familiar para você. E um tempo que você está gastando agora na hora de se preparar, você vai economizar na hora de fazer a prova, então é uma ótima estratégia. Na próxima aula nós vamos falar sobre a importância de escrever um bom parágrafo. Afinal de contas, um parágrafo bem estruturado facilita a compreensão, te garante uma nota melhor e é isso que a gente espera, né? Então é isso, tchau, até a próxima aula.